Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre possa estar nos nossos corações. Mais uma vez, me sinto feliz, agradecida pelo convite de participar de mais um conhecimento do Evangelho, porque o processo de interação do conhecimento, o processo de interação do conhecimento é algo muito sofisticado. Sofisticado no sentido de que a interação do conhecimento, ele precisa se dar com muito afeto, com muita responsabilidade. Não basta apenas conhecer para disseminar. É necessário conhecer e amar nas convicções necessárias daquilo que se propõe a disseminar. Foi-me dado um desafio, mais uma vez, na noite de hoje, que é falar sobre a fé. E que desafio! Porque a fé se caracteriza como... Desculpe, eu ainda não sei lidar com esse microfone aqui. Ele é muito sofisticado para a minha evolução espiritual. Enfim, dentro do aspecto da fé, podemos dizer que é a indumentária mais sofisticada, mais delicada que possamos ter na nossa existência. Indumentária por quê? Para a gente poder compreender por que a fé nos caracteriza como essa indumentária, como esse elemento sofisticado, como esse alimento das nossas almas, faz necessário compreendermos o que é a fé. Para isso, vamos retomar o Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala da fé religiosa como uma condição da fé inabalável. E a gente para e questiona o que é algo inabalável. É aquilo que não se pode abalar. É aquilo que não pode mover. É aquilo que está numa estrutura firme. É aquilo que está concretizado em baldrames. E esses baldrames são firmes. Nada pode mover. E para a gente poder compreender o que vem ser essa fé religiosa, que se caracteriza como condição inabalável, eu faço um convite para questionarmos o que é a fé. E aí nós temos dois elementos que vai nos proporcionar essa reflexão nessa noite de hoje. Nós temos a fé como uma crença. E podemos ter, se quisermos, a fé enquanto um elemento do conhecimento. Porque, do ponto de vista religioso, a fé ela é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões possuem esses seus artefatos, os objetos da fé. Os terços, os cânticos, os livros, roupas, são pontos de concentração de fé. E o que caracteriza, então, esses dogmas? O dogma se caracteriza como uma verdade que não se pode questionar. E nós sabemos que as religiões elas se caracterizam, elas se constituem de determinadas circunstâncias, de dogmas. Por quê? Para se caracterizar em uma religião, é necessário os ritos, os mitos, os dogmas, as crenças. E a doutrina espírita, ela é chamada de doutrina, e não de religião. Por quê?
Porque doutrina significa um conjunto de conhecimentos com objetivos religiosos. E a gente retira da nossa indumentária as simbologias e buscamos o fundamento a partir do conhecimento das ciências, a partir das filosofias. Porque o Espiritismo se fundamenta numa tríade. A ciência, que nos proporciona um conhecimento baseado no experimento e na comprovação, e a filosofia, que nos proporciona o questionamento, nos proporciona a reflexão, quebrando assim a noção de dogma. Porque a doutrina espírita, ela trabalha com o questionamento e trabalha, acima de tudo, com a experimentação também e a comprovação de determinadas circunstâncias que assim alimentam a nossa fé. Veja bem, a partir daí nós temos uma circunstância conceitual de que a fé é uma adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade sem provas plausíveis. Nesse caso, a fé que estamos falando é a fé cega. É a fé baseada na crença. É a fé baseada na convicção. E o que é a convicção? A convicção parte do pressuposto de que, se eu quero acreditar, é a verdade. Mas aí nós temos um outro convite ao pensamento. E no Evangelho nós temos uma frase que nos faz pensar bastante, que é: não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Veja bem, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face. Que fé é essa? Que pode encarar a razão face a face em todas as circunstâncias do tempo. É a fé raciocinada. É a fé que o Espiritismo convida para que possamos construir, porque fé não se prescreve. É muito comum nós falarmos assim: olha, a questão é porque você não tem fé, você precisa ter fé. E lá no fundo, a gente se questiona: cadê essa fé? Onde eu vou encontrar essa fé? Que pó de pirlim-pim-pim é esse que eu posso encontrar? Porque eu ainda estou esvaziada dessa fé. A fé não se impõe. Jamais. Porque a fé é uma construção. E a construção vai depender da experiência de vida de cada um. Porque a verdadeira fé, a fé raciocinada, ela crê porque observa. Ela crê porque analisa, ela vai sendo alimentada pela experiência, ela vai sendo alimentada pela comprovação. E assim, ela vai sendo concretizada, porque vai alimentando a razão, vai alimentando o espírito, porque a verdadeira fé é uma crença que se transforma em conhecimento. Não basta crer, é necessário conhecer. E aí nos vem à baila um pensamento de como transformar a crença num conhecimento. Para isso nós precisamos, acima de tudo, nos desvencilhar da autossabotagem de que nós não somos responsáveis pelo que nós conhecemos.
Porque quando nós conhecemos, nós precisamos responder. Porque responsabilidade é isso. Responsabilidade é quando nós temos a maturidade para responder pelos nossos atos. A partir daí, nós chegamos à conclusão de que muitos que não querem conhecer optam pelo comodismo. É muito bom não conhecer, porque eu não preciso responder. Ou optam pelo orgulho. Eu não vou procurar saber, eu não quero saber quem é Deus, porque Deus não existe, eu não o vejo. E a gente percebe que no discurso daqueles que se dizem ateus, tem algo muito entranhado. Por que você é ateu? Por que você não acredita em Deus? Não vejo nenhum indício de que Deus existe. Você não vê nenhum indício. Isso significa que você quer algo material para ver Deus? Então quer dizer que você não acredita em Deus porque você não consegue compreender Deus? Tem tanta coisa na nossa vida que nós não conseguimos compreender, mas sentimos. E as próprias ciências nos dão uma resposta sobre a divindade. Basilar das ciências básicas da física, das ciências da natureza, e nos alimentam assim a razão sobre Deus. Por quê? Não existe nenhum efeito sem causa. É um princípio básico das ciências da natureza. Se alguém conhecer algum efeito que não tenha causa, por favor. Não existe nenhum efeito sem causa. Partindo desse pressuposto, todo efeito inteligente há uma causa inteligente. E isso basta para compreendermos de uma forma distante, mas perceber que existe uma inteligência superior que rege tudo. E nós precisamos sempre contornar as nossas ideias, e a gente contorna essa ideia com o nome de Deus. O efeito inteligente, sempre há necessidade de causas inteligentes. E dessa forma, nós percebemos que, diante do comodismo e do orgulho, que causa a autossabotagem para não termos a responsabilidade do conhecimento, nós adentramos aqui na questão da fé raciocinada, que é aquela fé que a crença precisa se transformar em conhecimento através dos indícios, da percepção, da análise, da experienciação. Allan Kardec, na França, 1850, ele não tinha nenhuma afinidade com esses fenômenos ditos sobrenaturais. Ele era um grande intelectual, com espírito de cientista, apesar de não ser um cientista profissional, era um pedagogo, estudava o magnetismo, era um estudioso da física, era um estudioso das matemáticas, era um estudioso das ciências, enfim. E ele foi convidado pelo senhor Maison, na França, para analisar os fenômenos das mesas girantes, que foram os fenômenos que começaram a aparecer na França nos meados do século XIX, e aquilo chamou a atenção como uma mesa poderia se movimentar, como uma mesa poderia responder através de batidas, e assim foi chamado
um estudioso das ciências para analisar os fenômenos. A doutrina espírita, ela chegou nesse propósito. Chegou nesse convite. Porque o Cristo, quando falou que viria um Consolador prometido, ele pontuou uma coisa bem interessante. Que viria o Consolador, que a humanidade ainda não conhecia, mas que passaria a conhecer. A humanidade não conhecia ainda. E, exatamente naquele momento em que a humanidade estava desenvolvendo o seu olhar científico, que estava desenvolvendo a sua perspectiva filosófica, a psicologia, surgia Sigmund Freud com o inconsciente, as sociologias, a mente estava mais aberta para os métodos de experimentação. Eis que chega a doutrina espírita para nos ajudar a compreender, com auxílio do instrumento da cientificidade, os fenômenos espirituais. Porque a fé precisava desse alicerce, o conhecimento. E assim foi se alimentando, e foi se construindo, e foi se analisando, e foi experimentando, para compreender que há muito mais do que imaginamos a nossa vã filosofia, a necessidade de observarmos a dinâmica da vida. E foi no século XIX também que a ciência, precisamente a física, teve uma mudança estrutural com o surgimento da física quântica na pessoa do pesquisador Max Planck. E ele começou a observar que as partículas dos átomos, elas se caracterizavam dentro de uma dimensão, não só de uma dimensão que ele chamava de dimensão linear, mas que as partículas se movimentavam em ondas. E quando havia uma observação direta daquelas partículas, dos elétrons, quando os pesquisadores olhavam diretamente, elas se movimentavam circular. Mas quando se colocava a câmera e o olhar humano saía, elas se movimentavam de forma ondulatória, abrindo assim um grande precedente a respeito da força eletromagnética da mente, o pensamento. O pensamento em que as filosofias lidavam com a questão da força da vontade, se caracteriza como o instrumento mais delicado que nós temos de constituição do nosso ser. E por que eu estou falando de pensamento? Porque nós estamos falando de fé. E fé é força eletromagnética. E o nosso pensamento é a usina em que é produzida essa força eletromagnética através de uma glândula que nós temos no centro da cabeça, chamada de glândula pineal. E hoje a ciência já lida que durante muito tempo ela foi esquecida.
como algo que não se entendia. Com o passar do tempo, foi-se observando que aquela glândula, ela tinha um diferencial. Cristais de apatita, muito comum como captação e transformação de energia. E a partir dessa observação, se desenvolveu de forma muito intensa a concepção de que o nosso pensamento é força eletromagnética poderosa, e hoje nós já temos a robótica, que ligada a eletrodos da mente, já consegue, por induções do pensamento, movimentar robôs. E aí nós pensamos, e chegamos à conclusão de que a fé, ela se caracteriza com uma grande potência, com uma grande usina de poder. O nosso pensamento é exatamente aquilo que nos molda, porque é através do nosso pensamento que nós criamos ou que nós destruímos. E faz necessário pontuarmos, porque durante muito tempo os livros de autoajuda, as filosofias religiosas, nos chamavam à condição de que nós somos o que pensamos. E a partir dessa concepção de somos o que pensamos, nós entramos na crença apenas de que o nosso pensamento nos possibilita sermos. Mas quando a física, quando a ciência nos convida, mostrando que o nosso pensamento é algo muito mais poderoso do que imaginamos, faz necessário cuidarmos dessa porta, para não alimentarmos pensamentos deletérios que possam destruir. E hoje nós sabemos, mais do que nunca, de que aqueles que estão em pensamentos, em ideação suicida, tudo começa através de uma pequena faísca, de uma pequena brecha que se abre no pensamento, convidando assim afinidades com outros pensamentos e, dessa forma, potencializando o que nós chamamos de ideação suicida. E o convite que fazemos é exatamente para cuidarmos daquilo que pensamos, porque o nosso pensar é essa força eletromagnética que hoje a ciência, a passos curtos, está chegando, mas o mestre sempre falava. Quando alguém chegava até o mestre, ele olhava nos olhos e dizia: o que tu queres? Ele acionava a vontade, ele acionava a fé, ele acionava a força eletromagnética. E quando se obtinha a resposta, eu quero ser curado, ele posicionava as mãos como uma troca.
E dessa forma, a energia do seu amor modificava quimicamente, fisicamente, proporcionando uma verdadeira explosão nuclear nas células, na química do corpo, do perispírito, no espírito daquela criatura. E depois ele dizia: a tua fé te curou. Que a paz possa estar nos nossos corações e que possamos compreender que a verdadeira fé é aquela que encara a razão face a face. Muito obrigada. Boa noite.